Vocês estão bem? Se não tiver, vai ficar. Amém? Como o pastor Paulo Sabino perguntava, alguém lembra do pastor Paulo Sabino? Ele já veio aqui na igreja já? Já? Ele perguntava, você está assim ou assim? Tem que estar assim, em nome de Jesus, amém? Se tiver assim, Deus vai fazer ficar para cima, em nome de Jesus. Hoje eu estou falando uma palavra muito importante, que quando Deus me salvou, salvou você, Ele nos salvou com o propósito de nos usar. Quando Deus chamou você, Ele não pensou só em você, Ele pensou também na sua família, Ele pensou em muitas pessoas aí fora que estão perdidas, que estão sofrendo. E se nós não fizermos alguma coisa para poder ajudar esse povo que está sofrendo aí fora, no dia do acerto de contas, nós podemos ficar no vermelho e até ficar de fora. Porque um dos mandamentos do Senhor é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Qual é que o Senhor disse? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor falou que o amor de muitos esfriaria, e nós temos visto isso. As pessoas não se importam mais, sabe, com a situação daqueles que estão à volta dela. Se ela está bem, problema de quem está à sua volta que não está bem. Quando eu era criança eu ouvia muito, minha mãe não tinha o conhecimento da palavra, minha mãe não conhecia Jesus, estava perdida, e ela dizia assim, eu quero que o mundo se exploda. Então quantas pessoas pensam assim também? Não estou nem aí, pastor, esse povo aí fora não quer saber de Deus mesmo. Não é assim que nós temos que pensar, não. Jesus não pensava assim. Quando Jesus pisou nessa terra, Ele olhava para as pessoas que estão sofrendo, as pessoas enfermas, perdidas, com um olhar de amor, de compaixão. E Ele se aproximava dessas pessoas no intuito de quê? De ajudá-las, de curá-las, de levantá-las, de salvá-las. O próprio Senhor Jesus, Ele disse que não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. E Ele disse, eu vim para os perdidos. Então, quando Deus olhou para mim, para você, me salvou, te salvou, me curou, te curou, me levantou, te levantou, foi esperando que fizéssemos o mesmo pelas pessoas aí fora que estão doentes, que estão perdidas, que estão oprimidas. Só que muitas vezes não estamos fazendo. Quando era criança, eu vi uma frase em um quadro que desde aquele dia nunca mais eu esqueci daquela frase. Eu falei isso de manhã para o povo. Lá em São Paulo, feira é uma coisa que é muito forte lá. Aqui eu vi que é sacolão, mas lá em São Paulo tem os sacolões também, só que tem as feiras, feira livre, que a pessoa vai e compra tudo que precisa, tem ali, legumes, frutas, verduras e uma porção de coisa. Quando era criança, as pessoas iam para vender quadros também. Quadros de Jesus, quadros de paisagens e várias outras coisas. E um quadro me chamou a atenção, esses quadros que os pintores pintam, imaginando que Jesus seja daquele jeito, mas é a imaginação do pintor apenas, não é nada daquilo. E Jesus então crucificado com os braços abertos, e a frase dizia, nunca cruze os braços, porque o maior homem deste mundo morreu de braços abertos. E nunca mais esqueci dessa frase. Aí eu não entendia quando era criança, e eu cruzava os braços assim. Aí eu lembrava da frase, eu descruzava. Só que eu não entendia. Mas sabe, já vê que era o temor de Deus? O demônio depois tentou me desviar, me destruir, mas já desde criança tinha um temor no coração. Cruzava o braço, lembrava da frase e descruzava. Aí depois que eu fui entender. Cruzar os braços quer dizer quando vê alguém precisando de ajuda, tem que fazer alguma coisa, estender as mãos, não ficar de braços cruzados. Tem muita gente de braços cruzados, está vendo o mundo, sabe, se perdendo e não está fazendo nada. Só fica reclamando, condenando, acusando. Ao invés de estender as mãos para ajudar, aponta o dedo acusador. Você sabia que isso é condenado pela palavra de Deus? Apontar o dedo para ficar julgando, acusando? A palavra fala sobre o jejum verdadeiro. Não sei se você já viu isso na Bíblia. E uma das coisas que o Senhor diz ali é sobre o estender do dedo. O estender do dedo que diz é de ficar apontando o dedo para as pessoas. Esse bandido tem que morrer, bandido bom é bandido morto. Tem um maconheiro lá da sua rua, aí você não presta não, o futuro desse daí é cadeia ou é cemitério. Não fala uma bobagem dessa.
porque ali está uma alma que Jesus pagou um alto preço para salvá-la. Jesus se importou com aquele maconheiro, Jesus se importou com aquele bandido que só fica fazendo coisa errada, dando trabalho para a sociedade. E o dia que ele se converter, ele se tornará uma pessoa de bem, um servo de Deus que vai ser usado até como instrumento na mão de Deus. Então que você peça isso para Deus: Deus, me ajuda a ter o mesmo sentimento que Cristo, para que eu possa amar as pessoas, para que eu possa fazer sempre o bem às pessoas. Em Atos, no capítulo 20, coloca para mim aí por gentileza, quero ler junto com você, olha o que está escrito, Atos 20, versículo 35. Atos 20 não, 10, versículo 38. Atos 20, 35 é outra coisa, 10, 38, que também é importante, o 20 e 35, mas não é isso agora não. 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo o quê? E é o que nós temos que fazer, por onde andarmos nós temos que fazer o bem. A verdade, sabe qual que é? Que nós temos que fazer o bem até para os nossos inimigos, porque a palavra ensina isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Então, até para os nossos inimigos, nós temos que ser um canal de bênção. Você tem que ser a fonte de bem, porque Deus te salvou, Deus te transformou, Deus te converteu, e você tem que ser essa fonte de bênção na vida das pessoas. Como Abraão. Abraão, quando Deus chamou Abraão, uma das coisas que Deus disse para Abraão foi: se tu uma bênção. Abraão, eu vou te usar e você vai ser uma bênção na vida das pessoas. Você vai ser uma bênção para muitas famílias. Você vai ser uma bênção para todas as nações da terra. E é isso que você tem que desejar no seu coração. Deus, eu vou ser uma bênção na minha rua, na minha vizinhança, no meu local de trabalho. As pessoas virão até mim pedir oração, e eu vou orar por elas, depois elas voltarão para testemunhar e agradecer porque eu orei e o Senhor respondeu, e o Senhor curou, e o Senhor abençoou. As pessoas têm que saber que na sua rua existe uma mulher de Deus, existe um homem de Deus. As pessoas no seu trabalho é a mesma coisa. Elas têm que olhar para você e ver Deus em você, e ver o brilho de Deus em você. Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, sabe? Muitos estão fracassando porque só pensam em si, são egoístas, só pensam no seu bem-estar e não está nem aí para os outros, e se esquecem do que a palavra diz. Aí vai no Atos 20, 35, agora sim, Atos 20, 35, olha o que o Senhor nos ensina ali. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que? Mas as pessoas só querem receber. Quando fala de dar, elas fecham o coração. Quando fala de estender a mão, de ajudar, elas saem fora, se esquivam. Nós temos que ter o coração de Neemias. Neemias se importou com a dor dos irmãos, se importou com a destruição, caos que os irmãos estavam vivendo. E não apenas se importou, como fez algo para mudar aquele cenário. Ele não ficou de braços cruzados olhando ou julgando, por causa de pecado deles, e era realmente por causa de pecado. É tanto que na oração, no capítulo 1, ele confessa, não só os pecados dos judeus, que estavam naquela situação por causa de pecado, mas confessa também os pecados dele. Confessa os pecados da casa dos pais dele. Vamos ver isso daqui em Neemias, capítulo 1. Eu dei uma introdução para você, para poder entrar nessa parte aqui de Neemias. Neemias, abra lá comigo, capítulo 1. O versículo 1 em diante. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Então você vê aqui, ele já mostra um sentimento de querer o bem, de querer fazer alguma coisa para ajudar. É esse sentimento que nós temos que ter. Isso se chama compaixão.
É você querer se aproximar de alguém, não para tirar proveito daquela pessoa, como às vezes tem alguém que vê uma pessoa frágil, necessitada, e às vezes se aproxima, mas com interesses errados, às vezes para tirar proveito. Não, não. A pessoa se aproxima e o que ela quer realmente é o bem daquela pessoa. Ela não quer tirar proveito nenhum dela. Ela não quer receber nada dela. Ela quer realmente ser um canal de bênçãos e quer se oferecer e quer dar. Dá o amor de Deus, dá a bênção de Deus, dá aquilo que Deus deu para ela. É o que o Neemias queria. Versículo 3. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. O problema maior aqui, pessoal, não é nem a grande miséria, porque havia passado já de miséria. A situação estava muito séria, era uma grande miséria. O problema aqui não era nem tanto a grande miséria. O problema, sabe qual que era? O desprezo. O desprezo é uma das piores coisas que existe. E eu já vi muita gente usando uma frase que eu digo que é uma frase demoníaca. É uma frase diabólica. E que cristãos que não conhecem a palavra na sua plenitude, às vezes seguem esse caminho. Qual? Do desprezo. Desde criança eu ouvi essa frase: o desprezo é o melhor remédio. Quem já ouviu isso? Isso é do diabo, pessoal. O melhor remédio é Jesus. O melhor remédio é o amor. O melhor remédio é a oração. Isso não está de acordo com a palavra. Em Jó 36 diz que Deus é muito grande e a ninguém despreza. Quem sou eu para desprezar os outros? A pessoa às vezes usa isso com a família. Já vi a pessoa dando o conselho errado. Ah, seu marido não está dando atenção, não? Despreza ele, boba. Você vai ver se ele não vai correr igual um cachorrinho atrás de você. A pessoa vai dar ouvido a esse conselho. É o pai que despreza o filho. Você está agindo como louco, está agindo fora da palavra de Deus. Então o pior aqui é do desprezo. Porque quando uma pessoa está caída, está no fundo do poço, mas tem alguém lá dizendo, ó, está aqui minha mão, ó, pode contar comigo, segura na minha mão, vou te ajudar. É diferente. Você sabe que tem alguém por você, intercedendo por você, estendendo a mão por você. O ruim é quando você está na pior, está na lama e sabe, ninguém está nem aí, todo mundo está assim para você, ó, nem aí, se vira, a vida é sua. Foi você que foi para aí? Então sai daí, se vira. Então o povo estava assim, até que Neemias fez alguma coisa usado por Deus. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Mais uma vez demonstrando amor, demonstrando sentimento. E isso é um ensinamento da palavra. Chorai com os que choram. E alegrai-vos com os que se alegram. Aqui ele estava chorando, mas se você ler o livro todo, depois ele se alegrou, porque a situação do povo foi mudada. Veja, se eu não fizer alguma coisa, se você não fizer alguma coisa para mudar esse mundo não muda. As coisas vão continuar do jeito que estão. E nós ficamos, reclamando, e no acerto de contas, podemos nos dar mal, porque fomos colocados aqui na terra para fazer algo, para ajudar, para abençoar, para salvar, e não fizemos nada. Continuando. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Às vezes você não sabe o que fazer para ajudar. Só de orar, de interceder, você já está fazendo muita coisa. É lógico que tem pessoas que Deus deu poder para fazer um pouco mais. Como, por exemplo, ontem eu estava pensando do missionário R.R. Soares. O missionário R.R. Soares é um dos maiores televangelistas que tem no mundo, se não for o maior. Ele está na televisão, nas mídias sociais, e milhares de pessoas são salvas todos os dias através da pregação do missionário. Eu estava pensando, para que essa grande obra seja feita e esses programas sejam mantidos no ar, as igrejas estejam de portas abertas, como hoje aqui, tem um exército de pessoas que contribuem com seus dízimos, suas ofertas, com patrocinadores. O missionário tem um exército de patrocinadores, de pessoas que não só da Igreja da Graça, mas de outros ministérios, até de outras religiões que contribuem, sabia?
Gente que é da macumba, que é da feitiçaria, mas que gosta do missionário. Em São Paulo, a coisa mais comum que eu via, quando passava na frente de lanchonete, às vezes de academia, de bar, era na hora do culto que passava na Band, no tempo que passava na Band, era a TV ligada. Quantas vezes tirei foto, mandei foto, a Denise lembra disso aí. As pessoas lá no bar, bebendo cachaça, assistindo um missionário, na mesma hora. Cidadão na academia, fazendo lá musculação e assistindo um missionário. Olha só a grandiosidade do nosso ministério. Mas por que eu estou dizendo? Porque por detrás disso tem um apoio. Tem pessoas que entenderam a causa, a necessidade da reconstrução, né, da transformação desse mundo perdido aí fora. Então ore pelas pessoas, ore pelas obras missionárias, ore pelo missionário, ore pelos pastores, que são bombardeados todos os dias, sabe? E tudo isso tem o dedo do diabo para tentar atrapalhar a obra de Deus. Aí continua o versículo 5, ele vai começar a oração dele aqui, declarando a bondade de Deus, fazendo confissão dos pecados, né, crendo que Deus tinha o poder de mudar toda aquela situação. Aí o versículo 10 diz assim: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer do teu nome. Olha a importância de ter uma vida de oração. Não só o pastor, mas os servos de Deus. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Nós temos que aprender a orar. Sabia que os discípulos de Jesus pediram isso para Jesus? Uma certa vez eles chegaram em Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. Responda para você mesmo. Você já pediu alguma vez para Jesus te ensinar a orar? Pedimos tantas coisas, pessoal. Pedimos tantas coisas para Deus, mas será que pedimos ao Senhor? Senhor, me ensina a orar. E às vezes ser sincero, Deus, sou preguiçoso para orar. Quando eu começo a orar, vem o sono, começo a abrir a boca, palavras repetidas, a oração não flui, aí eu paro, eu desanimo. Mas eu te peço, Senhor, me ensina a orar. Deus, quando o pastor começa a orar, a irmã começa a abrir o culto, orar, vem uma inquietação, não consigo me concentrar. Deus, é uma coisa horrível, mas eu te peço, me ensina a orar. Olha a importância da oração. Aí você ora pela cidade que você mora, pelo bairro que você mora, você ora pelos homens. E nós vemos Deus operar, porque o Senhor disse em Tiago 5, orai uns pelos outros, para quê? Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí continua, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o quê? Copeiro do rei. Isso daqui mostra que não importa quem você é. Você pode ser copeiro, padeiro, pedreiro, engenheiro, médico, mecânico. Não sei o que você é. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você instrumento nas mãos dele. Deus quer fazer de você uma bênção, uma extensão do reino dele nessa terra. Não cruze os seus braços. Não tape o sol com a peneira. Não seja insensível e indiferente. Ah, mas eu não sou pregador. Mas quem diz só pregador tem que pregar? O ID é para todos. Neemias era um copeiro, mas de copeiro se tornou um reconstrutor de muros. E aí? Se tornou um grande líder. Você não sabe o que Deus quer fazer de você. Se ofereça a Deus. Ninguém nasceu sendo profeta. Ou você acha que o Isaías nasceu sendo profeta? Não, ele foi chamado. Ele era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele teve encontro com Deus, ele falou: Jeremias, a mesma coisa, eu sou uma criança. Não diga que você é uma criança, porque o que eu colocar na sua boca para você falar, você vai falar. Eu vou te usar, você vai ser um profeta nas minhas mãos. Então você não sabe o que Deus quer fazer na sua vida. Samuel era uma criança que Ana desejou ter. Fez um voto a Deus, Deus, se o Senhor me der um filho homem, eu vou dar para o Senhor, e cumpriu. Levou para o sacerdote Elias, sumo sacerdote Elias criar. Foi crescendo, crescendo, Deus o visitou. E chamou ele para a obra, para o ministério. E ele nem sabia ouvir a voz de Deus.
O Senhor chamou ele de noite, ele correu lá para a cama lá do Eli. Ô Senhor, o Senhor me chamou? Não, menino, vai deitar, estou chamando ninguém não. Aí ele foi deitar, aí o Senhor chamou de novo ele. E ele correu de novo lá para o Eli. Vai deitar, menino, não estou te chamando não. Aí chamou de novo, aí o Eli entendeu, Deus está chamando esse menino. Quando chamar de novo, você fala assim, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí mudou completamente a vida do rapaz, era um jovenzinho ainda. O missionário conta quando Deus o chamou, quando na verdade ele se converteu, ele tinha 6 anos de idade, sentiu o toque de Deus. Aí depois na juventude Deus o chamou para pregar o evangelho. E ele nem queria, não era a vontade dele era ser médico. Mas Deus o chamou para ser um ganhador de almas. E disse, com o meu poder você vai curar muito mais pessoas do que como médico e ainda vai levá-las para o céu. E será que vale a pena? É lógico que vale, o plano de Deus sempre é melhor do que o nosso. Então deixa Deus te usar. Deus quer usar você. Então essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte da mensagem é que é necessário reconstruir. Reconstruir é mais difícil do que construir. Mas mesmo sendo difícil, é necessário. Talvez você tenha que reconstruir a sua comunhão com Deus. Você era uma pessoa que sentia muito a presença de Deus, que era muito sensível à presença de Deus, e alguma coisa destruiu essa comunhão. Destruiu talvez a sua fé. Aquele amor que você tinha por Deus, aquela dedicação, você não tem mais. Você se deixou levar por alguma decepção que você teve na igreja, com algum pastor, sabe, com algum irmão, com algum obreiro, e você deixou isso te esfriar, parar você. Você tem que reconstruir. Tem pessoas que precisam de reconstruir o relacionamento com alguém da família. Por exemplo, tem caso que pais não falam com os filhos e filhos que não falam com os pais. Reconstruir o relacionamento com o marido. Reconstruir é difícil, mas é necessário. Tem pessoas que infelizmente elas ficam em busca de facilidade. E não é no fácil que muitas vezes está a nossa bênção, muitas vezes é no difícil, é no estreito, é no apertado. E nós temos que ser firmes e fortes, porque o Neemias foi. Não foi fácil para ele reconstruir, mas ele honrou a Deus, porque sabia que aquele era um plano de Deus. Essa é outra coisa importante. Tem pessoas que frustram-se, fracassam, porque elas têm o sonho delas, o plano delas, a visão delas, e quer que Deus abençoe. Mesmo que não seja o sonho de Deus, que não seja o plano de Deus, a visão de Deus, não importa. Deus só tem que abençoar. E elas fracassam, porque o sonho de Deus é melhor, o plano de Deus é melhor. Esse plano aqui não era de Neemias apenas, também era, mas não era apenas de Neemias. Esse plano de reconstruir os muros de Jerusalém nasceu no coração de Deus. Sempre tem esse cuidado de examinar se algo que vem ao seu coração nasceu no seu coração ou nasceu primeiro no coração de Deus. É a sua visão ou é a visão de Deus? Tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tem que se coloca à frente de Deus. Aí tudo dá errado, aí fracassa. Quando o plano é de Deus, a visão é de Deus, o sonho é de Deus, o diabo pode tentar o que for, usar o que for, que ele não consegue impedir o sonho de Deus se tornar realidade. Como aqui nesse caso. Você acha que foi fácil para o Neemias? Foi nada. Foi batalha, foi luta. O inimigo tentou de tudo até o fim para atrapalhar, mas não conseguiu, porque Deus estava à frente dessa obra. Continuando aqui no capítulo 4 agora. Pula comigo aí para o capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Então veja, quando você desperta para fazer algo para Deus, o inimigo começa a investir para fazer você parar, para você desviar, para você não seguir adiante.
Aí diz o 4: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Você tem que fazer essa oração. Meu Deus, se tem pessoas me atrapalhando, leva para bem longe, Deus. Não deixa me atrapalhar, não. Porque tem gente que é assim, não quer te ajudar, só quer atrapalhar. Aí você tem que orar sério mesmo a Deus, igual o Neemias falou. Ó Deus, leva eles bem longe, ó, para bem longe. Que suma, desapareça. Mas atrapalhar, não vai atrapalhar. Você tem que aprender a fazer essa oração séria diante de Deus. Amém, pessoal? Que tem muita gente que o diabo usa para amarrar você, para impedir de a sua vida avançar, ir para frente. E às vezes você não está enxergando isso. Aí diz mais o versículo 5: e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram diante dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo os Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Esse é o propósito do diabo, desviar você. Mas a palavra diz, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esteja com seus olhos bem abertos, para perceber as investidas do inimigo, para fazer você parar, para fazer você desviar, para você largar a mão da obra de Deus, do chamado que Deus te deu. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Então, às vezes, vai aparecer essas dificuldades, essas oposições também. Você está trabalhando, você está empenhado, você está fazendo, você está se dedicando, e parece que não está tendo resultado nenhum. Nada é tão desanimador quanto isso. Você vem à igreja, você ora, você faz campanha, você se esforça, parece que a coisa não está acontecendo. Você não tem que olhar para isso, você tem que andar pela fé. Por mais que pareça que não está acontecendo, Deus, o Senhor é recompensador daqueles que te buscam. O meu trabalho não é vão no Senhor. Eu estou plantando e a colheita virá. E a colheita será grande, será linda, será boa, para a glória do teu santo nome. Que eles estavam carregando, o pó era muito. E tirava entulho, e carregava entulho, e olhava, parece que não estão fazendo nada. Ah, não vai dar não. Tem condições não, vamos parar com isso aqui. O negócio está indo para frente não. Então, muitas vezes, virá essa vontade também até você. Ah, vou parar, não dá não tem condições não, é muito difícil. Difícil é um prédio muito alto. Para de pensar desse jeito, repreenda esses pensamentos. 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Olha como o bicho é imundo. Ele quer entrar no nosso meio. E entrar no nosso meio não é apenas aqui, nesse ambiente, não, também, mas às vezes é no seu coração, por isso que a palavra diz, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Tem que se magoa muito fácil, sabe, desanima muito fácil, desiste muito fácil, tem que continuar, não pode parar, não deixa o inimigo entrar. E eu tenho uma notícia para você, se você está assim, você deixou o inimigo entrar, e você está sentindo como morto, estou desanimado, para mim tanto faz como tanto fez, Deus vai te ajudar a se libertar desse inimigo, lançar esse inimigo fora e vai ressuscitar os sonhos que o inimigo matou da sua vida, os planos, os projetos que ele roubou de você, que o nosso Deus, ele ressuscita os mortos. Aí diz mais, versículo 12, e sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Você vê a insistência do inimigo, querendo parar de todo jeito. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. Então, cuidado para você não ficar contra a sua família, contra os seus filhos. Você tem que ficar por ela, ao lado dela, porque já tem o diabo contra ela.
com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Então o inimigo vai investir, vai investir, vai investir, vai tentar, vai tentar, vai tentar, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Talvez você já tenha sentido isso, pastor. Olha, desde quando eu me entendo por gente, eu tenho visto o inimigo tentando contra a minha vida, tentando me parar, tentando destruir minha casa, minha família, e não conseguiu até hoje, e nem vai conseguir, porque a palavra diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Creia que toda investida do inimigo contra a sua vida será frustrada. Para terminar, pulo agora para o capítulo 6. Capítulo 6 de Neemias, versículo 1. Olha que coisa bonita aqui. O inimigo não conseguiu impedir a obra que Deus deu para o Neemias fazer, e não vai conseguir impedir a obra que Deus confiou a você também. Neemias 6, versículo 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Qual o propósito deles? Com o convite de congregar, de se unir, de fazer aliança, amizade? Fazer mal. Nós temos que ter, pessoal, num bom sentido, não sei a palavra, se eu posso até pecar, algumas pessoas podem me apedrejar, né, porque não é a malícia no mau sentido, mas você ter os olhos abertos. Como é que pode uma pessoa que a vida toda foi seu inimigo, teve inveja de você, tentou te prejudicar, te atrapalhar, aí do nada quer ser seu amigo, quer jantar com você, quer tomar cafezinho com você, quer ir na sua casa? Sai para lá, Satanás. Não tem que aceitar, não. E outra, tem caso que às vezes você trabalha, pastor, mas é no meu trabalho. Não tem como, às vezes é obrigado. Mas, boquinha fechada. Tem coisa que você nem fala. Porque você sabe que a pessoa não é amigo nenhum, quer ser amigo, mas não é inimigo. Não gosta de você, quer te atrapalhar. Então você vê o plano do inimigo aqui, ele é sujo. Versículo 3: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo nenhum poderei descer. Por que cessaria esta obra? Por que eu vou parar? Você está ficando maluco? Vou parar coisa nenhuma. Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhes respondi: não mude. A palavra do homem de Deus, da mulher de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Tem gente que o diabo consegue enganar, porque a pessoa uma hora fala sim, outra não, sim, não, e fica uma confusão tremenda. Aí não consegue nada na vida desse jeito. Versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra. E é triste dizer, tem algumas pessoas que acabam largando. E vão ficar de fora, porque a palavra diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. E não se efetuará, não vão conseguir chegar ao fim, não, vão desistir antes. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Quando você estiver se sentindo fraco e a vontade de parar parece estar sendo maior, peça isso para Deus. Deus fortalece as minhas mãos, Deus vai fortalecer. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite, virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Você acha que eu sou covarde? E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Então aqui era uma estratégia, eram profetas do Senhor que se venderam.
para os inimigos. Os inimigos subornaram esses profetas, disseram: ó, nós te damos tanto para você ir lá e fazer o Neemias entrar no templo do Senhor. E não podia, só podia o sumo sacerdote entrar uma vez por ano. Olha o privilégio que nós temos hoje. Podemos entrar a hora que quiser. E às vezes não aproveitamos. Naquele tempo era uma vez por ano e não era todo o povo não. Era só o sumo sacerdote. E não podia ter pecado, se tivesse, morria lá mesmo. 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim. Porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar. E para que eu assim fizesse e pecasse. Para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem, falar mal de mim, e assim me vituperarem, me envergonharem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Diga glória a Deus. E vamos aplaudir esse Deus que faz a obra grande. Ele dá a obra, coloca no nosso coração e vai até o fim conosco, nos ajudando a fazer. Aquele que começou uma boa obra na nossa vida, nessa igreja, ele é fiel para completar. Não largue a obra, não desista, não pare de congregar, não pare de orar. Ah, pastor, mas tanta coisa que está acontecendo, esquece, para de olhar para essas coisas, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé, ele é a sua força. Coloque-se de pé, vamos orar. Segure nas mãos aquele papel que você recebeu, que você escreveu todos os inimigos que você quer derrotar. E nós vamos orar. Os planos do inimigo contra a sua vida serão frustrados hoje. Serão reduzidos a nada e a coisa que não é nada hoje. Mas ore mesmo sério. Resista ao diabo e ele fugirá de você.